Olá, 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 tudo bem com você? Tudo bem com você? Hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Uma nova realidade começa para cada um de nós. Jefferson Vasconcelos, seja muito bem-vindo. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui, que eu não sei se está muito alta. Então, repetindo, hoje é dia 1º de janeiro de 2023, uma nova realidade começa para cada um de nós. Aí, Fernando Rocha, eu achei que ninguém ia entrar aqui, olha, são 20 horas e 55 minutos. Eu preciso ficar atento, aliás, deixa eu até escrever isso aqui, porque senão eu vou esquecer e aí depois eu passo da hora e o Instagram me corta e eu não vou conseguir depois terminar. 20 e 55, olha só, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, às 21h30, deixa eu ver se eu consigo terminar às 21h30. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o que vem por aí. Vamos lá. Um novo presidente assume, olha, só deixa eu explicar primeiro, que eu estou olhando para ali, né? Então, um novo presidente assume o poder e o nosso país vai tomar um novo rumo de crescimento e progresso, se Deus quiser. Cremos nisso e vamos fazer o que puder para a gente ajudar esse país a crescer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito. Muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é TV Campo Grande, rumo à eternidade. Eu estou sem o teleprompter. O que é teleprompter? É um aparelho que fica na frente assim, sabe? A gente fica lendo o texto ali, coloca a câmera ali por trás. E você já reparou que o William Bonner nunca esquece o texto, ele nunca se confunde, ele nunca se atrapalha, ele sempre acerta. Por que será? Ele é tão inteligente assim? Bom, o cara é muito inteligente, realmente não dá para duvidar. Mas ele tem um teleprompter na frente dele com texto escrito. Então ele sempre vai saber o que está escrito ali, sempre vai conseguir manter a linha do raciocínio, né? E eu tenho que ler que é justamente para aproveitar o tempo e manter a linha de raciocínio. Senão eu vou ficar falando abobrinha aqui até acabar meu tempo ou até amanhecer o dia. Deixa eu acenar aqui para os meus amigos. Obrigado pela audiência, fico feliz que vocês estejam aí. Vamos lá, então eu quero agradecer a cada pessoa que me ajudou ao longo desses 3 anos, desde o lançamento da TV Campo Grande. Ao Danilo Freitas, deixa eu acenar aqui para o Danilo também. Passei meses escrevendo e criando, aprendendo e testando até chegar ao formato original, ao formato atual, né? Esse formato que a gente tem agora. Esse formato vai sofrer novas mudanças porque o planejamento original está em andamento. Então, olha só, tem coisas acontecendo e a gente está planejando. A gente quer dizer quem? Eu e mais algumas pessoas. Até agora estava só eu planejando porque a equipe foi desmantelada. Eu vou contar tudo isso aqui, tá? Agora esse trabalho deixará de ser voluntário e começará a entrar na sua fase profissional. Várias vezes eu pedi voluntários, várias pessoas ajudaram realmente, trouxeram conteúdo, me ajudaram com bastante coisa e eu vou conseguindo tocar o barco, porque não é fácil essa coisa aqui não, viu? As pessoas ficam às vezes perguntando, por que você começa isso e não termina? Aliás, por que não dá andamento? Vem fazer, você vai ver como é que é, A fase comercial começará em breve, mas ainda não vamos anunciar porque o planejamento estratégico está sendo feito. Então você vai perceber que eu estou falando com você, mas olhando para lá, né? Que coisa engraçada. Mas por quê? Porque eu estou sem teleprompter. Então, para eu não perder, né, o tempo e a linha, o fio da meada, né? Eu vou ficar lendo ali, tá? Porque eu estou lendo mesmo o texto que eu preparei aqui. Fiquei um tempão preparando esse texto. Era para ter saído mais cedo, mas aí não deu, né? Eu estava assistindo a posse do Lula, estava vendo algumas coisas, aí comecei a escrever, e estou há horas, desde as 16h30 mais ou menos que eu estou escrevendo. Você vê como é difícil, né? É um texto, é só um texto, mas para você escrever isso aqui, leva tempo pra caramba. Se eu fosse gravar e editar, ia levar, sei lá, um dia inteiro, é muito complicado. Eu sofri um grave acidente de moto em 2015, então isso é um pouquinho da minha biografia, tá? Em 2015 sofri um grave acidente de moto. O Fernando Rodrigues, não é o Fernando Rodrigues que está aqui, é o Fernando Rocha, é outro. Mas o Fernando Rodrigues trabalhava comigo, se bem que foi depois que eu saí da empresa, BT, a British Telecom. Eu sofri esse acidente em 2015, em 2 de junho de 2015. Foi um negócio terrível. Eu tinha acabado de rodar o filme de curta-metragem, O Casamento Encenado. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele.
Então, em somente 2019 eu consegui andar corretamente e me livrei das sequelas, né? Você não sabe o que é sofrer um acidente. Espero que não descubra, não precisa descobrir, pelo amor de Deus. Passei 5 meses entre 2018 e 2019 com uma grave infecção na haste metálica instalada na minha coxa direita, por causa de uma fratura exposta que eu tive, que foi o acidente. Ainda bem que foi em baixa velocidade, senão eu teria arrancado a minha perna fora. Mais uma cirurgia, a da retirada da haste metálica da minha coxa, e recomecei a viver. Aí a vida começou a dar sinais de melhora, mas piorou bastante depois. Depois roubaram a minha moto, depois começou a pandemia, eu vou contar um pouquinho disso aqui. Eu ainda estava nos primeiros meses depois do acidente e já estava andando, talvez no final de 2015, quando um amigo me chamou à sua casa e me deu a ideia de gravar novela. Bom, um dos motivos pela criação da TV Campo Grande é porque eu, que trabalhava com fotografia e filmagem de casamentos, sumi, desapareci. As pessoas sabiam que eu tinha sofrido um grave acidente, mas e aí, eu tinha sobrevivido? Morri? O que aconteceu? Então, eu sumi, né? Então, para eu não desaparecer completamente, eu tinha o programa Big Blog do Braga, eu vou falar daqui a pouquinho dele aqui. E um dos motivos foi, então, montar a TV Campo Grande. Por quê? Para eu ficar em evidência. Olha só que coisa egoísta, né? Você vai entender daqui a pouquinho, fica aí comigo. Então, esse amigo tinha chamado para gravar novela, né? Bom, vamos lá. Então, ele já tinha sido meu modelo em vários dos meus ensaios fotográficos, editoriais de noiva e tudo isso aí, ele já tinha sido meu modelo. E me ajudou em várias matérias do meu antigo Big Blog do Braga, Big Blog do Braga, BBB, um outro significado para a sigla, e foi o noivo no meu filme de curta-metragem que rodei, chamado Casamento Encenado no Casarão em Ruínas do Parque Jambeiro. O Parque Jambeiro é um bairro aqui em Campinas, tá? Neste casarão, para você ter ideia da importância desse casarão, foi por isso que eu comecei a criar coisas lá, Dom Pedro II passou por ali. Dom Pedro II, para você ter ideia de quem é esse camarada, que a turma fala que se o Brasil tivesse ficado na mão dos portugueses, isso aqui seria pior ainda. Não, seria pior não. Ele trouxe o telefone para cá. O telefone, a Embratel, que foi a maior empresa de telecomunicações do planeta, criação dele, tá? Ele trouxe o brinquedinho de Grambel e instalou no Palácio de Petrópolis, né? E aí foi assim que começou a poderosíssima Embratel aqui no Brasil e se tornou uma grande referência mundial. O primeiro a falar em Web TV foi esse amigo aí. A ideia é uma ideia que eu já tinha descartado, já fazia tempo que eu tinha descartado essa ideia de Web TV. Por quê? Porque dá muito trabalho. Eliana Rodrigues, Eliana, legal, Eliana, bacana. Que bom ver vocês aqui, porque eu, na verdade, Alexandro Giacometti também entrou aqui, vou lá, acenando para essa turma legal aqui. Boa noite, Eliana. Que legal, tenha uma ótima noite você também. Então, esse aqui é um pouquinho da biografia, eu estou contando um pouquinho dos motivos da TV Campo Grande e as modificações que estão ocorrendo, tá? Então, olha só, repetindo aqui, eu estou falando para vocês aqui, mas eu estou lendo ali no texto, tá? Porque senão eu vou perder o fio da meada. Então vamos lá, o primeiro a falar da Web TV foi esse amigo que me chamou lá na casa dele para eu gravar novela, pra gente gravar juntos novela, né? Eu já estava andando, né? Porque eu já estava andando, que coisa estranha, né? Eu não quis gravar porque era muito trabalhoso, né? Dá um trabalho danado, você selecionar atores e, cara, é muito difícil, muito trabalhoso. No começo de 2019, a minha amiga Milena, baseada também no BBB, Big Blog do Braga, é quase um trava-língua, Big Blog do Braga, quero ver você falar rápido aí, Big Blog do Braga. Então, ela queria montar uma web TV, era um programa de entrevistas, em que ela seria a entrevistadora e eu ia ficar nos bastidores, na parte técnica, por trás da câmera, né? E eu disse que já tinha descartado essa ideia, mas que no caso dela eu ia pensar, porque esse amigo já tinha falado sobre isso, eu tinha descartado, porque realmente dá um trabalho, né? Dá um trabalho danado. Mas eu falei, poxa, que legal, se você está tendo essa ideia e é a segunda pessoa que está falando sobre isso, então vamos criar. Ela tinha uma escola para treinar cerimonialistas de casamento, sabe? Pessoas que ficam organizando casamento. Essa escola se chamava Alquimia do Saber. Era no Jardim Eulina, Milena, o nome dela, tá? Passei meses escrevendo até chegar num formato interessante. Mas aí eu precisava do aval dela, do aval da Milena.
Por quê? Afinal de contas, a criação era dela. Isso era uma ideia da cabeça dela, né? Ela que me estava transmitindo isso. A Milena mudou de ideia, não quis mais gravar. Teve seus motivos, né? Mas seguiu me ajudando em muitas coisas depois. Inclusive, me ajudou a abrir portas para uma conhecida que queria vender pães, doces, bolos de pote, bolos, né? Coisas doces assim, né? Muito saborosas e tal. Ela queria vender isso aí, coisas do gênero, né? Esses pães, bolos do pote, enfim, essas coisinhas. Na feira noturna da Praça da Concórdia. E a Milena me ajudou a abrir as portas para ela. E, enfim, a coisa teve um outro andamento, mas não vamos falar sobre isso. Nesse momento, o programa A Voz do Povo da Praça já estava sendo gravado. Imagina se não ia usar o programa para promover essa moça, né? Em abril de 2019, criei um canal no YouTube. Em abril, isso foi bem no comecinho, né? Esse canal já existia, na verdade, mas eu comecei a usar ele para a TV Campo Grande. Ele já existia, eu não sei, não lembro mais de quanto tempo. Mas então eu comecei a usar ele para a TV Campo Grande no começo, em abril, né, de 2019. E depois, na página que eu vi, agora eu estou na dúvida porque foi tanto canal que eu criei, mas não, esse canal eu criei mesmo naquela época por causa disso mesmo. O primeiro programa foi lançado ali para a TV Campo Grande. Depois a página no Facebook. E então eu via que tinha a possibilidade de ser como TV, em vez de grupo. Eu não queria mais saber de grupo. Grupo é legal, tudo, né? Tem um monte de grupos por aí que são muito bons. Mas eu não queria, não. O meu primeiro canal no YouTube foi criado em 2009. Faz tempo, hein? O que você estava fazendo em 2009, mocinha? E você, mocinha? O que vocês estavam fazendo em 2009? Em 2019, 10 anos depois, eu criei o canal, né, que seria no canal do YouTube para a TV Campo Grande. Eu não queria mais grupo de Facebook, por quê? Porque me limitava muito. Eu queria vários programas feitos por vários produtores diferentes. Eu já tinha o Big Blog do Braga, mas ele era nichado. Nichado quer dizer o quê? E quer dizer que eu filmava shows de música, de rock principalmente, que é o que eu mais gostava, né? Também eu cheguei, assim, eu perdi, na verdade eu não quis gravar a apresentação de Carmina Burana, que é uma belíssima ópera clássica, né? Bem antiga mesmo, não vou lembrar agora o ano, mas é 1600 alguma coisa, 1700 alguma coisa por aí. E eu vi isso ao vivo, é um negócio inacreditável, assim, sabe? Inacreditável. Mas eu acabei não gravando ela, mas eu gravei vários shows, né, de rock e apresentações na Estação Cultura, e foi um negócio realmente muito bacana. Só que é nichado, né? É para música e algumas entrevistas também. Inclusive esse amigo meu, né, o Cris, que foi noivo aí no Casamento Encenado, foi meu modelo, né, nos vários ensaios e editoriais. Ele participou do programa, né? E em várias situações, né? Foram várias entrevistas, realmente ele participou, ajudou pra caramba. Mas eu não queria mais, só que era nichado. Eu queria que outras pessoas também... o que é nichado, né? O que é nicho? Nicho é uma coisa específica, né? Você só fala daquele assunto, você não abrange outras coisas. Mas eu queria abranger outras coisas. Para quem não sabe, eu sou generalista. O que é generalista? É uma coisa... O Wellington Antônio. Ah, meu amigo Wellington Antônio entrou aqui. Vou falar de você. Vou falar mal de você, viu, rapaz? E daqui a pouquinho. Tá aqui no meu texto. Eu tô falando aqui e lendo lá. Eu tenho que tomar cuidado com o meu tempo, porque eu falo sem parar e aí não acabo perdendo aqui, né? Mas então eu sou um generalista. O que é generalista? É o contrário do especialista. O especialista que faz uma coisa só, né? Você vê certas pessoas aí, por exemplo, o Matheus Ferreira do canal Brainstorm Tutoriais. Eu fiz muitos cursos com ele de audiovisual, né? Para saber montar filmes e coisas do gênero. Então eu fiz muitos cursos com ele, pagos mesmo, tá? Além do YouTube, gratuito. Então ele é especialista. Ele é especialista nisso. Eu não, eu sou generalista. Então eu resolvi falar de muitas outras coisas, além dos shows de rock, e depois introduzir samba, sertanejo. Samba também eu gosto muito, acho muito bacana. E o Leandro da Silva, que legal, eu achei que não ia ter ninguém assistindo agora, hein? Já tem uma audiência bacana aqui. Isso é ótimo. Mas enfim, olha, então deixa eu pegar o fio da meada aqui de novo. Então eu não queria mais grupo de Facebook porque era muito limitado. Eu queria vários programas feitos por vários produtores de conteúdo, não só eu queria outros. A TV seria no primeiro momento, essa TV
Campo Grande aqui, seria no primeiro momento um trabalho voluntário, né? Mas depois de fazer muitos testes, ela se transformaria em um meio de comunicação profissional. Por que tinha que ser voluntário? É por causa disso, por vários motivos, né? Um deles é isso, tem que testar pra caramba, você tem que fazer muitos testes mesmo, para a gente conseguir entender o que está fazendo e desistir de algumas coisas, como eu desisti de um monte de coisas que deram certo, mas que dão muito trabalho para eu fazer sozinho, para eu continuar fazendo, é realmente difícil, tá? Então, aí, às vezes as pessoas perguntam, você gravou a Coluna Braga, por exemplo? Caramba, eu segui a Coluna Braga, você parou. Meu amigo, aquilo ali dá um trabalho do caramba para fazer, e eu precisava testar, e nessa época eu já estava sozinho, tá? Então, vou falar um pouquinho disso aqui também, né? Então, seria no primeiro momento voluntário, depois iria profissionalizar esse negócio aqui. Ou seja, a gente ia começar a fazer a parte profissional, comercial também, tá? Com pessoas mais especializadas, mais bem treinadas, né? Cada um de nós ia ajudar. A pandemia precipitou o desmantelamento da minha primeira equipe, que tinha gente brilhante. Deixa eu falar quem são essa gente brilhante, quem são essas gentes brilhantes, essas pessoas aí, né? Sujeito chamado Kleber Gonçalves, meu muito querido ator e apresentador de eventos sociais, que me apresentou a pessoas incríveis, como a maravilhosa, olha só, Ellen Ganzaroli. Você já ouviu falar em Ellen Ganzaroli? Pois é. E a Mara Maravilha de mulher. Mas o noivo dela estava lá, não dava nem para chavecar. E também ele participou de novelas da Globo, Kleber Gonçalves, ele mora aqui pertinho, ó. Se você não conhece, está perdendo seu tempo, hein? Ele participou de novelas da Globo, do programa Zorra Total, de novelas da Rede Record. A Escrava Mãe foi um desses programas de novelas, né, de que ele participou. E fomos juntos a muitos eventos incríveis. O Kleber é um cara espetacular. Ele também me apresentou a muitos atores e atrizes, e através dele eu fui fazer figuração na série Todas as Garotas em Mim, da Rede Record. Eu não sei se passa ainda, não sei se está passando, se já acabou, se, sei lá, se deram um recesso, não sei como tá isso. Mas eu vou mostrar depois, eu vou postar uma foto, eu já encontrei ela aqui, em que eu apareço, meio escondido lá, mas eu apareço lá na gravação, sabe? E alguém fez, eu não sei quem fez, eu vi, encontrei na internet, baixei. Em que eu tô lá, na figuração, né? Claro que eu não sou ator, eu tava lá como figurante. E foi o Kleber que me abriu essa porta e foi fantástico, realmente, foi muito legal, né? Isso na Rede Record. O Kleber interferiu, querendo ou sem querer, o Kleber interferiu e fez mudar completamente. O Kleber estragou meu programa. Interferiu completamente no programa, no formato do programa A Voz do Povo na Praça. O Wellington estava lá, no primeiro dia, na primeira gravação, o Wellington estava lá. Então, inicialmente foi gravado na Praça da Concórdia, na Praça da Concórdia durante a feira noturna, né? A Praça da Concórdia, para quem não sabe, é aqui no distrito do Campo Grande, tá? O formato original nunca chegou a ser gravado, mas o dele fez grande sucesso. Obrigado, Kleber! Ninguém jamais soube como era o formato original do programa A Voz do Povo na Praça. As inúmeras apresentações em peças de teatro e gravações de novelas, né, em novelas do Kleber, o tiraram do protagonismo do programa e eu assumi esse papel. Jamais terei a genialidade e a graça desse cara fantástico que se chama Kleber Gonçalves. Sou seu fã declarado, Kleber. Realmente é um cara fantástico. O Wellington, que está aqui, conhece ele muito bem também, né? E também é muito fã do Kleber. A Jo Pop, minha repórter em treinamento, fantástica, alegre, dinâmica, inteligentíssima. A Jo Pop, sou muito seu fã. Ela foi levada por mim a entrevistar o então prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete, em evento do Instituto Anelo. Sabe o Instituto Anelo? Aquele ali, sabe, famoso, que veio de Titãs, do Lucas Soares, aquele cara que eu adoro, cara fenomenal. Sou muito fã dele também. Em outro evento internacional do mesmo Instituto Anelo, ele entrevistou dois músicos italianos. Ela, né, entrevistou dois músicos italianos falando em inglês. A Jo Pop não fala inglês, mas eles também não falam português. Ai, caramba. Como é que a gente se virou lá, hein? No festival de rock no Observatório de Capricórnia, a Jo Pop entrevistou Steve Harrison, um dos melhores guitarristas do mundo. Olha só que espetáculo. Ele vem aqui. Estadunidense natural, ele não falava uma única palavra em português, mas ela deu conta do recado.
Claro que eu perguntava para ele antes, fazia a pergunta em português e ela respondia, e ele, né, respondia em português. Eu falava com o Steve Harrison, pesquisei ele no YouTube, Steve Harrison. Eu falava com ele em inglês, fazia a pergunta, depois ela fazia, já tinha combinado qual seria a pergunta. Ela fazia a pergunta em português e ele respondia em inglês e depois a gente partia para a próxima pergunta, né? E muito bem, então assim a gente ia se virando e a Geopop realmente show de bola. São aí coisas de bastidores, né, que a gente vai inventando, depois ninguém entende o que aconteceu. Geopop, locutora, ótima locutora, voltou às suas atividades e abandonou a equipe para brilhar na sua atividade principal. Geopop, sou muito seu fã, beijo carinhoso para você, espero que você esteja realmente brilhando porque você merece. Merece mesmo. O Geopop tem uma energia assim incrível. A Nenauá, né, que foi pauta dela, o J. Silva, que foi pauta dela, a gente fez um trabalho lá, gravei também, foi fantástico. O Wellington Antônio, que também estreou a sua vida na frente das telinhas, falando para as minhas lentes e me auxiliou em muitas outras coisas. Ele foi viver o seu sonho político, né, foi buscar os seus sonhos e tal, acho perfeitamente aceitável. E com isso a equipe foi se desmanchando, precipitada. Isso ia demorar um pouco mais para acontecer, cada um deles ia sair, eu já sabia, a gente já tinha combinado, a gente tinha conversado, já tinha se entendido sobre isso, mas aí demorou um pouco mais. Olha só, entrou já é uma 1244 aqui. O que será que é isso? Não é o ano que você nasceu não, é? Então o Wellington foi, né, viveu o seu sonho político, eu apoio em tudo que ele né, tudo que ele sonha aí, eu acho fantástico. E depois de quase 3 anos está retornando às atividades comigo. Eu torço em breve ele já comece a aparecer novamente em nossas atividades. O Wellington, estamos te esperando aqui. E ele está aí estudando, fazendo cursos e tal, né? Então o Wellington é outro grande exemplo de pessoa genial e meu grande conselheiro. Então o Wellington está sempre me dando dicas bem legais, bem fantásticas. E eu, né, paro para ouvir, eu ouço ali um cara gentil, um super cavalheiro mesmo, um grande amigo. Eu falo muito bem do Wellington, né? O Roberto, meu querido amigo de infância, ele esteve por pouco tempo com a gente, mas deixou a sua marca positiva. Assim que conseguiu um emprego, ele estava desempregado, ele foi aprender a manusear esse tipo de equipamento, né? Uma filmadora e máquina fotográfica. Então eu estava ali ensinando para ele e tal. Ele não queria falar na frente das câmeras, mas ele estava treinando já, viu? Ele em uma hora ou em outra ele ia se desinibir, ia fazer o programa com a gente lá. Mas enfim, aí ele depois acabou ficando sem tempo e tal, e não dava, né, para ele trabalhar na empresa onde ele estava, depois chegar em casa. Às vezes ele chegava 7h30, 8 horas, já era o horário que a gente estava terminando ali, ou estava já bem adiantado, mas ele chega cansado também. Acabou desistindo e paciência. Mas em algum momento, se quiser voltar também, né, a Geopop, o Kleber vai ter sempre porta aberta, né? Enfim, sempre vai ter porta aberta. A Michelle, que ia gravar o programa infantil. Tá vendo por que eu quero uma TV e não um grupo? Teve gente que falou pra mim, não, você devia ter juntado meia dúzia de pessoas e feito uma reunião, depois não registrasse a data e depois fizesse um outro evento e um terceiro ainda, e aí você não precisaria nem saber quando foi a criação e não sei o que. Uma conversa aí que eu falei, para com isso, né? Conversa mais besta. Depois essas mesmas pessoas saem por aí dizendo, eu criei a TV Campo Grande. Gente, na boa, desculpa aí, mas não foi não. Teve 2 pessoas já que apareceram dizendo que criaram a TV Campo Grande. Sei bem quem foi, né? E para quem se iludiu com esse tipo de conversa, desculpa aí, não foi. Eu estou dizendo aqui, em 2019 a TV Campo Grande começou a existir, tá? Mas não vamos ficar perdendo tempo com esse tipo de conversa não, porque essas pessoas não merecem nem atenção, porque ajudaram em absolutamente nada. A Michelle, né, como eu falei, não conseguiu gravar o programa dela, o programa infantil, porque dá muito trabalho, você tem que programar pra caramba e realmente acabou não conseguindo, até porque entrou a pandemia depois, enfim, aí atrapalhou mais ainda, né? Então logo começou a pandemia e nós tivemos que interromper todo o nosso trabalho. Foi horrível, horrível, horrível. Eu detestei aquilo. Tem que parar tudo aquilo ali, né? A nossa gravação. Eu já estava naquele mês de abril, quando começou como fala? Que parou tudo, caramba.
Fugiu a palavra agora. Que quando parou todas as atividades, né? Não podia mais ter qualquer atividade de... Enfim, fechou o comércio e tudo mais. Naquele mês eu ia começar a ir para a feira noturna do Ouro Verde, do Campos Elíseos, do Barão Geraldo. São 30 feiras, né? Eram naquele momento, 30 feiras. E eu tinha bastante trabalho para fazer ali, não era fácil não. Em meados de 2020 eu ia fazer o meu caminho de volta para a Inglaterra. Olha que confuso que isso aqui. Confuso? Bom, não é confuso não, já estava tudo encaminhado. Eu ia fazer meu caminho de volta para a Inglaterra. Eu estava dando aulas de fotografia. Tinha uma outra escola que também queria que eu fosse dar aulas de fotografia. Então com isso eu ainda não tinha decidido quando eu ia, né? E ainda tinha que refazer meu passaporte. É uma coisa que ia demorar um pouco. Até porque em meados eu ia chegar lá no inverno. Não, eu ia chegar no verão, porque o inverno era aqui. Então eu ia passar mais 6 meses nas geladas terras da Rainha Elizabeth II, segunda, né, a falecida agora terra do rei Charles, ou Charles, como se diz por lá. E talvez, dependendo de como algumas coisas andassem, eu jamais retornaria ao nosso lindo país Tupiniquim. Como ia ficar isso aqui, né? A TV Campo Grande ganharia um outro rumo e eu jamais decidi como seria. Mas, naturalmente, eu iria deixar as pessoas aqui treinadas, né? Eu teria bastante tempo ainda para fazer isso, e elas dariam andamento e de lá iria, enfim, ajudar por aqui, né? A gente ia ficar se ajudando e trazer conteúdo internacional e dali mostrar para outros lugares do mundo o que a gente tem aqui. Essa é a intenção, tá? Isso ainda vai acontecer porque vem muita coisa boa por aí. Então aguarde. Agora, depois da desastrosa pandemia de Covid-19, eu estou retomando os planos originais e formando uma nova equipe, reformulando essa equipe maravilhosa que já foi, e se quiserem, se tem portas abertas, vão voltar, tá? E o Wellington é um desses aí que, precioso demais, está voltando aí, graças a Deus, fico feliz por isso. Essa nova equipe inclui a apresentadora do nosso programa sobre saúde, a Luísa Cagliari, que a gente pronuncia também Cagliari, que aí é uma pronúncia brasileira, mas é italiana, esse nome é italiano, Cagliari, tá? E ela apresenta o programa de saúde, tá? A gente está apresentando, por enquanto, o nome provisório aqui é diabetes, uma doença perigosa, mas vai sofrer mudanças. O Juliano Ribeiro, que é meu amigo de infância, meu querido amigo de infância, é meu estrategista, né? Então ele está aí me ajudando de forma fantástica a criar as estratégias. O Luiz Felicidade, que é também agora meu conselheiro, aí está me ajudando pra caramba também com várias coisas, ele está dando dicas incríveis, muito bacana, e a gente está fazendo um esforço para aproveitar da melhor maneira, para criar uma nova programação bem bacana e está sendo criada. Então às 19h30, quase todos os dias a gente tem programa, e aí a gente quer estender isso, né? Por enquanto são testes, e algumas coisas ainda poderão mudar, mas a gente já vai estar lançando. Dia 9 dia 9 de janeiro, a gente já vai começar a lançar os nossos novos programas, tá? Além, claro, do Wellington, que está aí, né, fazendo alguns cursos, ainda não está ativo, mas assim que ele se sentir mais confortável, que ele achar que pode começar, né, é uma decisão dele, ele vai começar assim a ajudar. Miriam Laporte aqui agora, que legal, Miriam, acenando para ela também. Obrigado pela audiência de todos vocês. Então, estou falando um pouquinho sobre a TV Campo Grande aqui, né? Eu falei aqui agora sobre a Luísa Cagliari. Muito bem. Então, a Luísa já está apresentando seu programa na segunda-feira, às 19h30. Segunda-feira, 19h30. Eu, por enquanto, estou apresentando junto com ela, mas ela vai apresentar depois sozinha, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. E ela vai trazer pessoas muito interessantes para falar sobre saúde, né? Saúde especificamente da mulher, né? A gente quer falar sobre isso com especificidade, mas também a gente vai pegar em outros temas, tocar em outros temas muito importantes dentro da área de saúde, tá? E aí ela tem uma biografia bem legal também, muito bacana, e vocês vão gostar de ver o programa dela. A partir do dia 9 de janeiro, a nova grade da programação já começará a ser posta em prática. Então, olha, está bem próximo, a gente já faz pelo menos um mês fazendo a nova programação, o novo projeto, né, da TV Campo Grande. E eu espero que dê tudo super certo e fecharemos o ano com enorme e estrondoso sucesso. Vamos depender de você, hein? Ajuda a gente aí. Nossa região do Campo Grande merece isso
Isso tudo, e toda a cidade de Campinas poderá ganhar com isso de TV Campo Grande. Teremos programa musical. O programa musical vai incluir um pouquinho do funk carioca, mas uma coisa bem legal. Eu tô vendo aí com um músico novato, a gente está ainda nas primeiras conversas, mas tem aí o Miltinho Jorge, que já tem um programa muito bacana acontecendo. Talvez vá sair só no Facebook. No Instagram talvez não dê para sair, mas a gente está testando ainda, tá? Então a gente vai fazer bastante teste até começar a funcionar direitinho. Teremos programa musical sobre saúde da mulher, saúde de forma geral também com a Luísa, esporte, ciclismo, aulas de inglês, olha, nossas aulinhas de inglês vão voltar, a Coluna Braga deverá voltar, o programa Mundo Bicicleta deverá voltar, entrevistas e mais ainda, né? Só para explicar para quem ainda não entendeu as minhas inspirações, uma delas é o grande escritor francês chamado Júlio Verne. Você já ouviu falar em Júlio Verne? Pois é, J.J. Benítez escreveu a biografia Eu, Júlio Verne, que está aqui na minha mão, olha. Acho que vai ficar ao contrário aqui, né? Então, olha, tem um monte de letras aqui, não dá para ver, mas acho que você consegue. J.J. Benítez, com um Z no final, tem um acento aqui no I, tá? J.J. Benítez. Então esse aqui, Eu, Júlio Verne. Deixa eu ver o que está escrito aqui mesmo. Bom, aqui embaixo está fragmentos da história. Um pouquinho da história de Júlio Verne, né, que é um escritor fantástico. Vou falar um pouquinho de Júlio Verne, olha, essa é a minha referência. Eu vou te dizer já um pouquinho mais sobre isso. Então, J.J. Benítez escreveu Eu, Júlio Verne, que é a biografia. Entre tantas obras, Júlio escreveu cerca de 100 livros no total. Você sabe o que isso significa? 100 livros? Meu amigo. Eu vou falar alguns aqui, olha. Alguns desses livros que já são bem conhecidos, né? A gente já leu alguns deles aí. 5 semanas em um balão. Viagem de descobertas na África por 3 ingleses. De 1863. O que você estava fazendo em 1863? Fala pra mim. Fala agora. 1863. Viagem ao centro da Terra. 1864. Barbaridade. Não é o início da ditadura militar aqui no Brasil, não. Foi 100 anos antes. Da Terra à Lua, de 1865. Olha isso. 20 mil léguas submarinas de 1870. 20 mil léguas submarinas, ele previu aqui uma nave submarina, um navio, que em vez de ficar flutuando, ele desceria para dentro do oceano mesmo e submergeria, né? Submergeria. Essa palavra existe, tá? Ele iria submergir. E aí ele criou com isso o submarino, que não lembro exatamente quanto tempo depois, 50 anos depois, se não me engano, fizeram testes e, afinal de contas, passou a existir esse equipamento chamado submarino. A volta ao mundo em 80 dias, de 1872. Então, as viagens intergalácticas, né, interplanetárias, aí, também já foram uma ideia já possível, uma profecia de Júlio Verne. Então, ele realmente conseguiu antecipar muitas coisas. Lendo, nem que seja só um pouquinho dele, você vai entender muita coisa, você vai aprender muita coisa, você vai ver como ele é fantástico. A frase, o bordão, o chavão, ou seja lá como você queira chamar isso, né, o chavão da TV Campo Grande, que já é bem conhecida, que é TV Campo Grande, rumo à eternidade, tá indo adiante, eternidade, tá indo para cima, né, tá subindo. Então, de onde vem isso, né? A pergunta é essa, de onde vem isso? Vem do túmulo, olha só, do túmulo de Júlio Verne, que é a pedido do próprio Júlio Verne, onde se lê, está escrito, né? Onde se lê o seguinte texto enigmático, olha, na página 246, deixa eu antes te dizer, olha, este livro aqui que é a biografia, tá? Esse aqui é a biografia escrita pelo J.J. Benítez. Ele tem 263 páginas. Peraí, que senão eu vou perder aqui. Tem 263 páginas. Consegue ler? 263 páginas. E depois tem mais algumas aqui ainda. Ó. Deve ter umas 275, acho que não chega a 280, mas é página pra caramba. Então aqui, olha, na página 246, tem esse texto aqui, ó. Eu vou arriscar um francesinho aqui. Francês, olha, acho que não vai dar pra ler, né?
é porque o texto é ao contrário. Depois eu vou postar isso, que eu já postei outro dia, mas eu vou postar de novo. Eu fiz uma foto dessa página aqui, tá? Desse pedaço aqui. Ves l'immortalité et l'éternelle jeunesse. O francês é maravilhoso, né? Eu comecei a aprender francês também, mas é muita coisa para estudar, não dei conta não. Eu estudo ainda marketing e psicologia, tá? Para você que não sabe. Então um pouquinho da minha história tem aí, eu sou um técnico de telecomunicações, formado e tal. Estudei teologia, estudei coisa pra caramba, filosofia, então tem um monte de coisinha. Para quem acha que eu só falo abobrinha, só falo abobrinha, né? Mas eu estudei bastante coisa. Hoje eu posso falar abobrinha. Então, olha só, está escrito aqui no túmulo, na verdade não é um túmulo, né? É o que está escrito aqui. Vamos lá, então o Júlio Verne dizendo aqui: mandei construir meu túmulo sob o espírito desse epitáfio. Em seu elo está o caminho que conduz à imortalidade, através do segredo da eterna juventude. Olha que texto maluco. O meu nome envolve o caminho. Por ele fui e por ele hei de voltar. O número dos dias que excederão aos milhares dos dias da minha vida será o das centenas dos dias da minha morte. O número dos dias que excederão ao das centenas dos dias da minha morte será o dos milhares de dias da minha vida. Opa, entrou mais alguém aqui? A Rosângela Ferreira, deixa eu assinar para ela. Legal, Rosângela, seja bem-vinda. A gente já está na etapa final aqui, mas depois assiste, vai ficar gravado aqui, tá? Então, meu nome, vamos lá. Onde que eu parei? O número dos dias que excederão ao das centenas dos dias da minha morte será o dos milhares dos dias da minha vida. Repetindo aqui, né? O número dos dias da minha vida e o número dos dias da minha morte terão, como vereis, o mesmo número secreto. Espiritualidade de altíssimo nível esse negócio aqui, né? Por minhas obras me conhecereis. Por minhas obras me reconhecereis. Isso é Júlio Verne. Espetacular. Adoro isso. Então, vers l'immortalité et l'éternelle jeunesse é uma frase que deu origem à nossa frase rumo à eternidade. Está escrito em português, né? Isso aqui, isso é francês, então em português, rumo à imortalidade e à eterna juventude. Rumo à imortalidade e à eterna juventude. Daí saiu a nossa frase que é rumo à eternidade. Uma coisa muito interessante que eu quero dizer é que história, né? A gente conhece a história. Olha, a intenção da TV Campo Grande é registrar o máximo possível, o máximo de coisas e deixar tudo aqui para a gente ver. Daqui a 30 anos, o nosso rosto vai ter mudado, alguns de nós não vai estar mais por aqui e a gente vai ter lembranças. Daqui a 30 anos, pessoas vão nos conhecer e ver, olha, vocês participaram da TV Campo Grande, que legal, que honra conhecer vocês, não sei o que, patatá, patatá. E gente que apareceu aqui, né, e teve a sua história contada, também vai ser muito legal. Daqui a 200 anos, nenhum de nós vai estar por aqui. Nenhum de nós vai estar por aqui. E daqui a 200 anos, pessoas vão pegar os nossos registros e vão olhar como era nos tempos dos nossos avós, dos avós deles, né? Como é, a pessoa vai olhar e vai dizer, olha como era no tempo dos meus avós. Há 200 anos atrás era assim. Essa região era de outra forma. O que para eles será passado, o que hoje para nós é presente, então tudo vai mudar. Nem nossos ossos vão restar nessa época. Daqui a 300 anos, puxa vida, né? É muito tempo. Se você pensar na época em eternidade, é muito pouco. Mas se você pensar a gente não vai viver nem 100 anos. Daqui a 200 anos vai sobrar absolutamente nada nosso e tudo vai ter mudado. Tudo. Tudo vai ter mudado. Então aí está a missão da TV Campo Grande. Registrar a história, né? Pensando em Inglaterra, olha só, o que é história, né? Se a gente pensar em pré-história, a gente vai pensar, por exemplo, no Mesozoico, no Paleolítico, na era dos dinossauros, né? Na era glacial, que é há 4 bilhões de anos atrás, com o surgimento do nosso planeta, tem toda uma história aí. Então, se a gente pensar isso, pré-história de um tempo que é impensável, a gente não consegue, na verdade, entender o que aconteceu lá, né? Por quê? Porque simplesmente não dá. Não tem registro, não tem escrito, não tem desenho, não tem nada. E aí, então isso é pré-história. Para você ter uma ideia do que significa isso,
Os romanos, o Império Romano, eles invadiram, foram para o norte, uma terra longínqua, gelada, difícil, inóspita, e chegaram a um lugar onde eles plantaram um forte, construíram ali um forte todo de madeira, para resistir a ataques que alguns tribais ali, umas índios, atacavam eles, porque eles estavam invadindo aquela terra e tal. Mas os índios eram muito fracos, né? Não tinham uma capacidade belicosa muito boa, suficiente para lutar contra eles. Eles eram muito mais bem preparados. Belicosa quer dizer de guerra, tá? Capacidade de coisas de guerra, armamentos, enfim. Então eles montaram um forte. Esse forte foi chamado de Londini. Londini surgiu há 1.200 anos atrás. Bom, a minha experiência de Inglaterra me mostrou no Museu Britânico. Vai lá quando você estiver em Londres, você vai ver ali o seguinte: artefatos que eles fizeram à mão de pedra, uma pedra duríssima, que você só consegue trabalhar com diamante. Você só consegue trabalhar aquelas pedras com diamante. Eles não conheciam o diamante. Como foi que eles fizeram? Entre elas tem um entrelaçado de patinhos, é pequeno assim, mais ou menos desse tamanho, e cabe na palma da mão, assim, sabe? É lindo, tem detalhes assim impressionantes. As penas, sabe? É um negócio realmente impressionante. Mas como eles fizeram aquilo, sendo que é uma pedra tão dura? Não dá pra... Deixa eu ver se meu tempo tá acabando aqui, porque às vezes o meu tempo tá acabando, mas não, 55, né, que eu falei. Mas finalizando já a etapa final aqui. Cadê meu mouse? Pera aí, tenho que fechar umas coisas que estão aparecendo aqui. Some daqui. Tá. Então, isso é história, né? Essa pré-história da Inglaterra foi há 1.200 anos para trás. A partir de 1.200 anos, quando o Império Romano invadiu aquele lugar, aí começou a contar a história, alguém registrou isso. A TV Campo Grande tem essa intenção, tem essa missão de registrar a nossa história, não somente daqui do Campo Grande, mas projetar isso para muitos lugares. Então, a gente já tem o projeto do Polo Turístico, que já tem andamento, já foi criado, já funcionou, né? Vai voltar a funcionar, e um monte de outras coisas ainda. Tem bastante coisa bem legal que vai surgir aí. Então, vem com a gente que você vai descobrir. Muito bem, para finalizar, eu vou te pedir para acreditar em mim. Acredite em mim. Para quem ainda não me conhece, eu sou Braga. Então, acredite em mim e na minha gloriosa equipe de mentes brilhantes. Olha como eu sou modesto. É assim mesmo, eu sou modesto. Você vê que nos Estados Unidos, né, que é uma referência pra gente, eles não pensam pequeno, eles pensam em Mulher Maravilha. Olha o poder disso. Super-homem, Hulk, um sujeito grandalhão e tal. Naves que atravessam o espaço, vão chegar em outros planetas. Você percebeu que eles não são pequenos, eles não têm mente pequena? Eles querem coisas grandes, muito grandes. A gente tem que ser muito ambicioso, tem que lutar muito por isso. É difícil, é muito difícil. Por isso, eu peço que você confie em mim. Eu não sou político, eu não vou me candidatar a nada, não. Os candidatos são outros, a gente vai ajudar, vai apoiar, vai estar junto. Mas eu não sou político, tá? Eu não vou me candidatar a coisa alguma. Estou falando artisticamente falando e em comunicação. Então acredite em mim, vem comigo e a gente vai fazer um registro muito grande. Então é isso aí, finalizando, essa é a minha parte modesta, né? Equipe de mentes brilhantes, tem mais gente ainda que eu já convidei. Pessoa, você está esperando o quê, né? Vem cá, porque daqui a pouco vai fechar, você vai perder a oportunidade. Estamos fazendo o nosso melhor para te dar o melhor que nós podemos fazer. Deixa eu dizer que se eu te convidei para vir fazer parte da equipe, porque você é capaz, tá? Siga-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos lá, hein? Nas 3 redes sociais principais que a gente usa. Para nos encontrar no Instagram e no Facebook, use hashtag TV Campo... Aliás, hashtag não. Usa @TV Campo Grande, tá? @TV Campo Grande no Facebook e no Instagram. O Instagram foi a rede que eu criei depois. Na verdade, eu adaptei do Braga Photography, né? Que era o meu perfil fotográfico, tá? Agora eu tenho outro perfil fotográfico, mas esse aqui virou a TV Campo Grande, que é esse mesmo que eu estou usando agora. No YouTube também, mas algumas pessoas parecem não estar encontrando. Então, para facilitar tudo, procure pelas hashtags. Hashtag segue o Braga. Hashtag segue o Braga. Tudo minúsculo, tudo junto, tá? E hashtag TV Campo Grande. Isso vai te ajudar a encontrar no YouTube também. Facebook e Instagram. Usa a hashtag para os 3, tá?
além da @TV Campo Grande. Isso nas 3 redes sociais, e aí você vai encontrar a gente por lá. Comente todas as nossas publicações, faça críticas, elogie, seja respeitoso, seja respeitosa, mocinha, cuidado aí com o que vai falar, mas fale à vontade, fale pra caramba, nos dê ideias, dicas e sugestões, e a gente vai procurar fazer de acordo com isso que você está nos sugerindo. Seja nosso patrocinador, ajude-nos no que precisarmos para desenvolvermos as nossas atividades. Patrocine a TV Campo Grande, ajuda a gente a crescer. Crie conteúdos também, tá? Eu quero que você crie conteúdos, envie pra gente e a gente vai analisar. Dependendo de como for, nós vamos inserir o seu programa na nossa grade de programação. E aí você vai fazer parte da TV Campo Grande também, tá bom? Anuncie conosco e veja o seu comércio crescer. Em breve recomeçaremos o programa Campo Grande Negócios. O seu negócio em primeiro lugar. E essa é a parte comercial, a parte de trabalho mesmo, tá? Parte profissional, né? Comente, curta as nossas páginas e cada uma das nossas publicações. Sempre ajude-nos, né? Porque o Instagram, o Facebook, o YouTube, tem a coisa do algoritmo, né? Então, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você fala alguma coisa, mais ele valoriza, ele vê que está sendo relevante, as pessoas estão gostando, então eles começam a mostrar mais para as pessoas. Isso é muito importante para cada YouTuber, para cada Instagram, para cada Facebook, olha cada nome, cada pessoa que produz conteúdo lá para as redes sociais, é isso que eu quero dizer. Então é isso, comente ali, curta, compartilhe mesmo com seus amigos, mostra para eles que o nosso programa está ao vivo. Eu até ia tentar lançar agora para os amigos aqui, não deu muito certo porque fazer tudo é complicado. Então compartilhe com seus amigos e mostre a eles o que temos de bom. Ajude-nos a crescer e cresça junto com a gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual. Hoje é 1º de janeiro de 2023, uma nova história começa a ser escrita em nossas vidas, em nosso país. Vamos torcer para que esse novo governo faça a coisa certa e realmente livre o nosso país de tantas dores que já estamos sofrendo aqui, nos faça voltar a crescer, né? Isso é muito bom. É maravilhoso, é perfeito. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter entrado aqui à noite. São 21 horas e 41 minutos agora, estou no limite do tempo, né? Era para ter falado, sei lá, 20 minutos só. Mas, enfim, obrigado por estar presente aqui e comente sempre, compartilhe sempre, esteja presente sempre. Faça-se presente, seja nosso presente. Ajude-nos a crescer e cresça junto com a gente. Essa aqui é a TV Campo Grande, rumo à eternidade. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Fui, valeu!